Sejam bem-vindos a mais um episódio do EnvolveCast. Eu sou a Ana Maria, uma das diretoras da Clínica Envolve, e hoje estou aqui junto com o Luciano. Eu sou o Luciano, sou analista do comportamento, também sou um dos diretores da Envolve, né? E a gente está aqui hoje com a Bruna Laureano, né, que é arquiteta, especialista em neuroarquitetura, e a gente quer conversar um pouco sobre isso, porque é muita novidade, né, nessa temática. Então, seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Sou formada em arquitetura há 9 anos e especialista em neurociência aplicada à arquitetura, também conhecido como neuroarquitetura. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre isso, porque a Envolve, né, é uma das minhas facetas, tanto na parte administrativa quanto na arquitetura. Foi o que me impulsionou a buscar essa especialização voltada para a neurociência aplicada à arquitetura. Então, um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente voltado para ambientes de ensino, para as clínicas. Pois é, gente. Então, assim, a gente já conhece e compartilha, né, um pouco da história. Claro que é uma história super entrelaçada. Mas o nosso objetivo hoje é que vocês, né, que acompanham a gente, possam ter um contato com essa área que é tão importante e que muitas vezes, quando a gente vai estruturar uma clínica, né, um espaço terapêutico, faz falta ter esse olhar, né, da conjunção do espaço, o que é necessário, enfim. Eu brinco que, assim, a gente vai falar de uma das facetas, porque, claro, né, a maioria já deve saber, a Bruna tem várias frentes aqui dentro da nossa vida, da nossa rotina aqui na clínica, mas hoje a gente está pegando a faceta arquiteta, então, assim, vai ser um prazer. Tem muita história, muita coisa, espero que a gente consiga, né, tirar o máximo de dúvidas sobre essa área, que é tão nova e que, na verdade, quando eu fui dar uma olhada, eu falei, gente, a neuroarquitetura vem em 2003, é super recente, né? Então, assim, se a gente for pensar até na história, né, do Brasil aqui com o autismo, enfim, outras condições também, como que é uma área recente na arquitetura, né? Na graduação, você teve algum contato ou não? A gente não teve nenhum contato Nada. em relação a isso. É muito comum durante o processo, né, no estudo de arquitetura, a gente sempre inicia com estudos de caso. Sim. Então, a gente pega referências projetuais para a gente aplicar as necessidades daquele espaço. Então, por exemplo, eu vou projetar um shopping, vou projetar um hotel. Então, eu busco referências para que eu aplique aquilo ali dentro do projeto. Somado a isso, você faz também ali a análise das personas. Então, o estudo de caso, ele serve para dar esse direcionamento. E aí, eu lembro que em 2019, quando vocês me fizeram o convite para participar do projeto da sede atual, eu fiquei muito insegura, né? Eu falei, gente, eu preciso buscar referências projetuais no que se refere a isso, porque, assim, conhecer a parte clínica, atuar na área da saúde com projetos, eu já tinha essa experiência. Mas quando a gente se depara com o público neurodivergente, com o público autista que vocês atendiam, e como eu estava imersa ali naquele ambiente, tinham algumas particularidades que eu identificava que eu, assim, não consegui nenhuma referência para isso na área. Então, você buscava clínicas, todo mundo apelando muito para o lúdico, colorido e tudo mais, mas existiam alguns fatores ali dentro da clínica que a gente observava, e até em discussões com vocês, as palavrinhas-chave que a gente fala, né? Autorregulação, hiperfoco e tudo mais, que eram coisas que a gente não via aplicado no projeto. Então, não tinha nenhum estudo de caso embasado para esse público, né? Sim. E aí foi quando quando comecei a buscar referências, e aí você me mandou, eu lembro que você me mandou um Instagram de uma mãe que era arquiteta. Sim. E que ela fazia especialização em neurociência aplicada à arquitetura. E foi assim que eu descobri a pós-graduação que eu fiz na época. E eu falei, gente, isso aqui casou, tem tudo a ver, porque estuda a parte comportamental. Então, assim, foi a partir daí que eu me inclinei mais para essa área. Foi o meu primeiro contato. Sim. E foi assim que surgiu esse interesse? Foi assim que surgiu o interesse. Foi, na verdade, a partir dessa demanda que eu identifiquei essa lacuna. Não existia uma clínica de referência. E hoje a Envolve se tornou referência, né? A gente recebe estudantes de arquitetura com dúvida. A Envolve serve de estudo de caso para estudantes hoje aqui no estado. E isso é muito legal, mas foi o meu primeiro contato. E é legal pensar nisso, né? Porque normalmente quando você pensa, por exemplo, em planejamento de um espaço infantil, né, principalmente um espaço clínico, né? Você vai pensar em um ambiente que é super colorido, que eu acho que talvez ele vai partir muito mais para uma hiperestimulação, né? E quando a gente vai pensar, por exemplo, no planejamento desse espaço, talvez esse não seja o pré-requisito mais importante, né? E aí, como é que você fez, por exemplo, para encontrar referências,
né, ou subsídios ali para que você pudesse desenhar esse projeto? Então, até explicando um pouquinho, né, o que é a neurociência aplicada à arquitetura para a Sim. gente conseguir chegar nessa parte com exemplos mais claros. A neurociência, ela vai estudar como o indivíduo ele responde aos estímulos presentes no ambiente. Então, a gente tem ali o córtex pré-frontal, que é responsável pela parte lógica, de raciocínio, de receptores mesmo de informações, e o sistema límbico, que é a parte mais emocional. Então, quando a gente aplica essa parte da neurociência à arquitetura, ela vai nos dar um direcionamento de que forma que eu vou usar cores, textura, a parte de mapeamento visual mesmo, e até mesmo mobiliário, de que forma eu vou setorizar esse ambiente. Então, eu coloco o estímulo no ambiente pensando em que tipo de resposta eu quero ali para aquele ambiente. Sim. Então, assim, pontualmente eu vou estimular para que eu tenha uma resposta, porque os receptores, os neurotransmissores ali, para receber aquele estímulo pontual. E aí existe uma linha muito tênue, né, entre eu estimular e eu sobrecarregar sensorialmente de estímulo. E isso assim, é algo que é muito difícil, é o que a gente falou, uma linha muito tênue que a gente vê hoje as pessoas utilizando esse artifício da parte sensorial e sobrecarregando ambientes. E quando a gente está falando desse público autista, neurodivergente, existe uma sensibilidade muito grande e requer um cuidado. Eu exemplifico sempre a graminha, que eu adoro usar nos projetos. Verdade. Amo, assim, e é ótimo, é um estímulo sensorial tátil. Só que quando a gente coloca apenas a graminha em todo esse ambiente, o que eu estou fazendo? Eu estou sobrecarregando. Exato. Sem dúvida. Porque uma criança com hipersensibilidade, se ela for colocada naquele ambiente, ele vai se tornar aversivo para ela. Exato. Então, quando a gente fala dos espaços de transição, eles servem para você aproximar a criança desse item, Sim. então, e gerar uma aproximação para que ela não tenha essa resistência, né? Fica muito mais fácil de eu condicionar ela para aquilo ali. Exato. E não se tornar um ambiente aversivo. Então, por isso é a importância do macrozoneamento para o microzoneamento, porque eu preciso criar espaços estratégicos para cada demanda. Que assim você consegue criar uma aproximação sucessiva, né, de modo que você consiga familiarizar talvez com estímulos que ela possa ter alguma dificuldade, por exemplo, né, se for uma areia, a própria grama, por exemplo, né, você colocou bem, assim, né? E isso faz muito sentido até com o que a gente trabalha, por exemplo, em aba, né? De você planejar algumas intervenções com essas aproximações sucessivas. Você não precisa debruçar a pessoa sobre um ambiente que está todo voltado para aquilo. Você pode criar com pequenas estimulações, coisas mais sutis, a possibilidade dessas aproximações. Perfeito. Agora, isso traz para mim um ponto que é interessante, porque normalmente quando a gente pensa, né, em projetos de arquitetura, né, normalmente a gente está mais familiarizado com projetos de arquitetura quando você vai planejar sua casa, quando você vai planejar, né, determinados ambientes, mas eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, dessa parte de humanização da arquitetura, né, aí vem essa diferença, né, do que a gente fala talvez aí de uma arquitetura mais elitizada, né, ou estilizada, talvez, para uma arquitetura mais humanizada. Qual que é a diferença disso e como é que você aplica isso no dia a dia? Acho que a arquitetura, ela realmente vem desse padrão, né, de alto padrão construtivo, onde as pessoas queriam utilizar como vitrines mesmo. E aí, quando a gente pega a neurociência aplicada à arquitetura, ela muda é uma mudança de paradigma mesmo, né? Sim. Então, assim, eu estou estudando como as pessoas vão se comportar em determinado ambiente para gerar conforto, para gerar acessibilidade ao ambiente, entendeu? Sim. E essa acessibilidade vai muito além do que a gente está falando de normas técnicas, né? A gente está falando de conforto do indivíduo para determinado ambiente mesmo. Então, é uma arquitetura voltada para pessoas e não uma vitrine, né? Eu não quero apresentar apenas um imóvel, eu quero que ele seja funcional. Sim. Eu quero que as pessoas ocupem aquele espaço e que tenham uma resposta aos estímulos presentes naquele ambiente. Sim, e eu acho que isso é super fundamental, assim, quando a gente pensa mesmo, né, num planejamento de
construir, né, de montar uma clínica, porque muitas vezes o primeiro raciocínio é, qual é o meu gosto, né? O que eu gostaria de imprimir nesse espaço, pensando no gosto pessoal ali, né? De quem está à frente, quem está administrando. Ou uma identidade visual também, ou né? até mesmo a identidade visual, exatamente. Eu acho que, assim, esse processo, né, para quem sabe, foi um processo super demorado, né? Porque, enfim, a gente teve um atraso com a pandemia e tudo mais, mas, assim, eu acho que o que funcionou muito bem também, né? Além do fato de você estar muito imersa, né? Muito dentro da nossa rotina. A gente até brinca aqui que no começo a Bruna ia meio que conversando com as pessoas as famílias, enfim. Daqui a pouco ela já estava usando os termos análise do comportamento. Eu falava, gente, já está totalmente imersa. Mas eu acho que fez muita diferença conhecer essas particularidades. E para nós, assim, né? Enquanto administrativo ali, gestão, ter esse olhar de que eu preciso estruturar esse espaço pensando no público que a gente vai receber. Ao invés de, acho que é um pouco dessa visão mais, né, elitista, assim, né, um pouco mais glamurosa da parte da arquitetura, não é o que cabe ali, né, não é o ponto principal. Claro que a gente quer, né, os elementos da nossa marca, enfim, quer ter ali os detalhezinhos da identidade visual, mas eu acho que o que ficou muito bacana e que faz com que as pessoas queiram conhecer mesmo o projeto, o espaço, é justamente o fato de ter uma variedade ali legal de possibilidades de estímulo, sem tornar aquele ambiente sobrecarregado, aquele ambiente pesado, né? Assim, quando você fala da graminha, enfim, eu acho que a gente está olhando, inclusive, para aqueles que precisam ter contato com estímulos diferentes, quanto aqueles que buscam muito contato, né? Tanto as pessoas que são, né, neurodivergentes, mas que têm uma hiporreatividade ou uma hiperreatividade. Eu acho que deu para a gente graduar. Eu consigo me lembrar de algumas situações, até de alguns pacientes, que a princípio passavam ali naquela sala meio com uma agonia, né? Tentando ali meio que acostumar com aquele contato, mas uma vez ali, de forma bem gradual, aquilo foi se tornando mais confortável, enfim. Sim. Então, eu acho que reproduz um pouco dos desafios, né? Que estão no ambiente, no mundo, lá fora também. E para aqueles que gostam, né? Já desde sempre, também acaba sendo um momento, né? Um estímulo reforçador. E, ao mesmo tempo, os pontos de segurança também, né? Porque, por exemplo, você pensa, né, na nossa realidade, no público que a gente recebe, né? E a gente tem situações que, obviamente, produzem em nós preocupações éticas, profissionais ali com segurança. Sim. E a gente tem, por exemplo, algumas salas que vão ser planejadas, por exemplo, com um piso de tatame, né? Que você consegue manter uma estética que é agradável, que não é uma coisa que vai sobrecarregar, até pela escolha de cores, muitas vezes, mas também pela segurança de ser um piso que, por exemplo, você lida com crianças de diferentes tamanhos, com diferentes demandas, que podem cair, que podem, né, às vezes se jogar no chão durante uma crise, por exemplo, e aí você consegue garantir a segurança delas, né? Assim, quando a gente fala de projetos de arquitetura, de modo geral, a gente precisa sempre levar em consideração as particularidades do indivíduo, né? Isso quando eu vou projetar casa, quando eu vou projetar clínica. Só que aí, quando a gente entra num espaço da clínica, que também é um espaço voltado para ensino de comportamento, eu tenho particularidades ainda maiores. Então, eu acho que o primeiro ponto foi exatamente a gente conseguir essa multidisciplinaridade ali no projeto arquitetônico, onde a gente viu as necessidades dos profissionais envolvidos, as necessidades do público-alvo, que são os pacientes, crianças e adolescentes, e também das famílias, porque a gente tem ali um espaço que é de longa permanência, então algumas famílias ficam ali por 4 horas esperando, então a gente conseguiu criar ali aquele espaço de coworking, então essa macrosetorização que a gente conseguiu desde a chegada da clínica, a gente conseguiu trazer a identidade visual através das cores ali na fachada, só que aí quando a gente entra para o ambiente de aprendizado, a gente tem um ambiente mais neutro. Porque ali eu preciso ponderar muito bem quais são os estímulos que eles vão receber. Porque não tem uma receita de bolo. E eu acho que esse é o problema maior que a gente enfrenta, né? Porque quando a gente vai para ambientes de ensino, até pegando as escolas como exemplo, é tudo muito colorido. E aí a gente costuma ver eles colocando ali letrinhas, muita textura, formas. Então, se a gente pegar um indivíduo com hiperfoco em letra, em cor, a atividade que deveria ser concentrada ali naquele ambiente de ensino
não vai conseguir ser executada. Vai A gerar uma criança atenção difusa ali, a criança olhando todos os estímulos ao redor, né? E aí fica super Exatamente. difícil E aí é o que a trabalhar. gente fala que não torna o ambiente acessível ao público. Sim. Porque eu não estou respeitando as individualidades daquela criança. Sim. Então, eu falo que é uma lacuna muito grande que a gente tem ainda em termos de norma técnica, porque a gente tem a BNT 9050, que regulamenta a acessibilidade. Mas ela vai falar ali sobre rampas, sobre barras de acesso, sobre dimensionamento de portas, de vão e tudo Na mais. cidade tem um elevador. Exatamente. Mas, assim, a acessibilidade, ela precisa ser para todos. Se eu estou criando ambientes de ensino que são limitadores, eu não estou incluindo. Perfeito. Eu não estou criando ambientes acessíveis. Sim. E você não precisa necessariamente só do colorido para ressaltar, por exemplo, porque se a gente for olhar lá na Envolve, né, Uhum. os ambientes foram planejados. Então, existem salas que você claramente identifica como uma sala infantil, que ela tem elementos ali que são da infância, mesmo com tons mais neutros, mas que ainda promovem ali essa visão, mas ao mesmo tempo você tem ambientes que se adequam, por exemplo, a um adolescente, a um jovem adulto, né? Os próprios espaços clínicos ali, eles têm essa variabilidade, Uhum. né? E aproveitando isso, assim, eu sempre falo, e isso já foi elogiado em diversos momentos, assim, por pessoas que a gente leva para conhecer a Envolve, né? A gente teve o exemplo, né, do Luiz, que Sim. tem a clínica em Salvador, que é, assim, referência para a gente, que também, né, ajuda a gente com supervisões e vários suportes, assim, nesse sentido, é um grande parceiro nosso, que ressaltou muito dessa qualidade no planejamento do ambiente, inclusive para os pais, né? Porque normalmente Sim. quando você pensa em uma recepção, por exemplo, você pensa numa recepção assim, um conjunto de cadeiras ali que sejam minimamente confortáveis para as pessoas esperarem. Só que ali foi pensado assim, cara, eu tenho pais que ficam aqui realmente o dia todo, ou a manhã inteira, ou a tarde inteira. Alguns pais estão em home office. E ali tem os lugares com internet dedicada, tudo para que eles possam se dedicar ali um pouquinho, continuar a vida deles e não ficar parado. Uhum. Diminuir estressores, né? Sim. Porque, na verdade, eu falo que é um ciclo, né? Assim, é uma variável que interfere na outra. Então, Sim. se a gente tem um espaço para os pais, né, mais adaptado, certamente vai ser uma pessoa que vai estar ali, né, com um pouco mais de qualidade de vida na sua rotina. Então, assim, o contato com a natureza lá fora, né, eu vejo como que isso também faz diferença e está muito linkado mesmo com a neurociência aplicada à arquitetura, que é você trazer esses elementos também da natureza, porque eles afetam muito as nossas emoções. E a gente sabe muito disso no dia a dia, né? Procura isso, claro, né? Enquanto qualidade de vida. Mas dentro do planejamento de um projeto arquitetônico, a gente, né, quer disseminar esse tipo de conhecimento, na verdade. Porque muitas vezes não é algo que a gente observa, né, com frequência. Eu acho que é isso que se tornou também um diferencial no projeto. E até pensando também em quão estáveis esses pacientes vão estar, né? Porque como a gente está comentando aqui, então eles muitas vezes vão ficar muitas horas e tudo mais. Então, tem uma expressão, né, uma frase assim na análise do comportamento que é como se cada oportunidade é uma oportunidade de ensinar, né, e de aprender alguma coisa. E aí eu lembro muito quando a gente estava olhando o projeto no começo, então assim, passou por esse corredor, vamos fazer um caminho sensorial, consigo fazer uma brincadeira ali mais, né, incidental ali na parede do pátio, posso incrementar. Tivemos também sugestões, né, das supervisoras, nossos sócios também. Então, vamos colocar um semáforo aqui no pátio para poder reproduzir um pouco essa rotina lá fora, né, parecido com o mundo lá fora, mas de forma que a gente consiga ensinar num ambiente mais controlado. E aí eu acho que só com um olhar muito específico, né, muito voltado mesmo para as necessidades do público, para ter um projeto realmente de tanto sucesso, né, assim, de tanta excelência. Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente vê graduações, né, assim, profissões que, a princípio, não teriam relação direta com uma área, por exemplo, da saúde, mas que acaba precisando, né, debruçar, estudar sobre aquela área da saúde para poder contemplar o projeto. Então, eu vejo que cada vez mais é necessário, né, que pessoas de diferentes profissões tenham um contato sobre o que é uma neurodivergência, quais são as variáveis ambientais que impactam, porque a gente sabe que tem um impacto muito grande, Com certeza. né? Às vezes uma cor que você escolhe, né, para
colocar num ambiente vai fazer uma diferença total no bem-estar, na calma, né? Ou no estado de euforia, uma série de coisas. Eu pego um exemplo, pegando esse gancho, um exemplo muito prático de ambientes estressores, até mesmo se a gente for pegar como referência o Big Brother, o projeto do Big Brother. Exato. Os quartos não têm janela. Isso. São cores muito fortes, são vários elementos misturados, porque assim, o objetivo ali é teste de resistência. Ninguém vai ali para ficar num spa, né? Não. Então, não. assim, não ia ter graça nenhuma assistir. Exatamente. Então, assim, é um ambiente completamente estressor. Sim. Então, assim, com muitos estímulos visuais, tátil, tudo. E aí, quando a gente pega, falando de muitos estímulos, os espaços multissensoriais, que hoje em dia, assim, pra mim é um assunto polêmico, vou levantar aqui, qualquer coisa vocês cortam. Mas, assim, os espaços multissensoriais, as salas multissensoriais, elas não são para todos. Exato. Eu posso criar o cenário perfeito ali com vários estímulos. Sim. De que forma isso vai afetar o cérebro da criança? Sim. Será que eu vou conseguir reproduzir isso em outros ambientes? Já que eu quero trabalhar a generalização de comportamento? Sim. Então, assim, nisso é preciso tomar muito cuidado. Tanto dentro de clínica, com esses espaços multissensoriais, tanto dentro de escola, quando a gente está falando de ludicidade. O lúdico não é só o colorido. Exato. O lúdico, na verdade, é eu oferecer condições de aprendizado. É eu ter ambientes de autorregulação para essa criança ou para esse adolescente. Então, a gente aplica isso em mobiliário, a gente aplica isso em setorização, a gente aplica isso em iluminação, que foi algo que a gente aplicou muito bem lá na clínica, né? Sim. Quando a gente traz o design biofílico, não é só colocar a plantinha ali que vai acalmar visualmente. Então, a gente tem uma iluminação lá arredondada, é uma iluminação mais difusa, então tem aquela película protetora. Nos espaços de transição, a gente já colocou uma iluminação um pouco mais forte, mas que também delineada, ela é mais linear, né? Como se fosse um caminho, né? Como se fosse um caminho para uma criança. Pista, na verdade, exatamente. Né? Então, a gente fez a diferenciação de piso também, então dentro da sala de aula, da sala de atendimento, né? Para reduzir o impacto, a acústica, a gente colocou o piso amadeirado e já nos espaços de transição a gente colocou o piso mais comum. Então, isso também é uma dica visual. Os materiais utilizados, por mais que seja sutil, quando você olha ali, você não consiga entender que existe isso, essa diferenciação, o porquê ela está ali, mas existe uma justificativa para isso, arquitetônica, né? Sim. Então, aplicar a neurociência é isso, é eu colocar os estímulos pontuais com uma função ali dentro. Sim. E tudo que é visual, né, todas as pistas, né, que a gente tem ali que são visuais, pensando no nosso público, né, a maioria no espectro do autismo, existe um benefício muito grande, né, na forma como o recurso visual é aplicado. E a gente muitas vezes discute, né, assim, pensando na parte clínica, que nem todo mundo se beneficia das mesmas pistas, né? Cada paciente, cada pessoa, ela vai ter ali, né, uma dica, um recurso visual que é mais adaptado para ela. Mas algumas ferramentas, como a questão da iluminação mesmo, você falou, foi assim, cirúrgica, porque assim, ele dá um direcionamento, né? A forma como ele foi cortado, tudo aquilo vai dando um direcionamento para aquele paciente, e inclusive as vias de entrada e saída, que eu acho que é uma outra questão também que é importante apontar, né? Porque a gente está falando de sobrecarga de estímulos ambientais, físicos, né? Móveis e tudo mais. Mas até mesmo a organização do fluxo de pessoas também faz muita diferença no planejamento, né? Na hora de montar um projeto. Então, para que esses pacientes, né, essas crianças, não saiam todos pelo mesmo local ao mesmo tempo, ou tenha entra e sai, porque esses ruídos também podem provocar, né, alguma desregulação. Então, assim, são vários pequenos elementos combinados que trazem mesmo esse projeto todo bem formatado. Então, a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas que vão ter necessidades muito individuais. E tudo que é institucional precisa ter esse olhar individualizado também, né? Senão a gente se perde. Mas assim, a gente volta isso muito para o público com autismo, para a criança que está nessa fase de aprendizado, mas nós mesmos, adultos, vamos supor que assim, hoje eu só sei que quarto é quarto, sala é sala, por quê? Pelos elementos presentes no ambiente. Exato. Se eu chego num determinado espaço que é desconhecido e eu passo pela porta de entrada e vejo uma cama ali, eu vou falar, opa,
tá fora do lugar. Tem um tá quarto aqui logo né? na chegada, exatamente. Então, isso são dicas visuais. A gente aprendeu, assim, que os elementos presentes ali, que a cama vai determinar que é o local onde eu vou dormir, a sala com sofá e com uma TV é um local de espera e de estar. Então, assim, por que eu não posso replicar isso para os projetos educacionais, institucionais, entendeu? Sim. Essas dicas precisam estar presentes em ambientes de ensino. Sim. A gente vai perdendo um pouco disso quando a gente vai replicando para esses espaços e não pode, porque, assim, o cérebro da criança, ele também vai processar. A gente teve um exemplo disso também no telehealth. Foi. Lembram a cartilha que a gente criou? Eu lembro que o primeiro ponto que a gente colocou foi organize o espaço. Perfeito, foi mesmo. Porque a gente estava numa mudança de rotina para as crianças durante o período do telehealth. Então, assim, do nada, ali, a casa deles, onde eles tinham a rotina deles, a gente teve que inserir um ambiente de aprendizado. Sim. Então, eu precisava setorizar o quartinho da criança ou algum outro espaço da casa, de modo que ele associasse que, opa, não nem envolve, mas aqui, ou a minha mãe ou um cuidador vai aplicar em mim. Sim, é isso mesmo. Então, assim, ele precisava fazer o rastreio e identificar que aquele lugar setorizado ali era uma outra tarefa. Imagina, se para nós, né, assim, já é tão necessário, né, entender essas pistas, imagina quando existe, né, uma lacuna de comunicação, uma dificuldade ali, né, de compreender as mudanças também, porque, né, na própria pandemia foi tudo muito abrupto, então, assim, um espaço que é conhecido como casa, espaço de descanso, né, ou de brincar somente, de conforto, ter que se tornar um ambiente de ensino também, né? E aí eu acho que foi, assim, muito importante até a gente ter pensado nessas orientações iniciais, porque nada é óbvio, né? Não. A gente, às vezes, parte desse pressuposto de que, assim, não, mas é óbvio, vamos criar aqui uma estrutura, um ambiente, enfim. E não é. A gente precisa pensar nesses detalhes porque eles interferem, né? Tanto nas emoções quanto no aprendizado. E aí eu acho que reproduzindo, né? Pensando no contexto de clínica como um todo, eu vejo que até a gente já está ali há um tempinho, né? Tem 4 anos, né? Que a gente está nesse espaço agora. E os pacientes, eles vão crescendo, né? Outras necessidades vão surgindo e tudo mais. Conta para todo mundo um pouquinho como é que foi esse planejamento pensando na segurança física dos pacientes, mobiliário e tudo mais. Como que você pensou isso? A gente pensou no mobiliário adaptado às mudanças, né? Então, a gente tem algumas mesas que são com regulagem de alturas, cadeirinhas também, as bordas arredondadas, porque é muito perigoso. A gente tem público infantil também. A gente teve alguns cuidados também em relação a armário, então alguns com porta, outros com nichos, porque eu também preciso ensinar algumas crianças, né? Tem o apontar, o pedir, então assim, a gente vai colocando as pistas visuais também nos elementos, nos brinquedos expostos e outros mais guardados. Então, assim, foi um somatório mesmo. Porta de correr ao invés de porta de... Porta de correr ao invés de porta de abrir, que assim, a gente vai até esquecendo, né? Que foram tantas coisas. E são coisas que, assim, só a experiência e muito estudo, né? Assim, para conseguir chegar a essa definição de mobiliário, enfim, de uma série de coisas. Porque não basta a gente só pensar e assim, na minha experiência tive isso, isso e isso. Acho que hoje a gente consegue beber da fonte, né, assim, de estudos científicos, como a própria neurociência, e também fazer uma boa previsibilidade de ambiente. Porque depois que já aconteceu, né, pensando em ambiente físico, seja um acidente ou alguma situação que possa trazer desconforto, a repaginação desse ambiente também é muito complicada, né? Então, eu acho que foi uma junção de experiência com uma dedicação mesmo, pensando em estudos, para que esse ambiente estivesse realmente o mais próximo possível do conforto e de um planejamento de ensino. E até pensando no posicionamento das salas, né? Que quando a gente posicionou as salas de atendimento, a gente separou do fluxo de autocirculação. Sim. Então, a gente tem ambientes das salas mais recuados, pensando nos ruídos externos que poderiam interferir diretamente no atendimento. Sim. Então, é aquilo, a gente vai do macro para o micro, né? Exatamente. E um ponto que eu também acho que vale a pena a gente explorar, por exemplo, né? Hoje em dia... toda a discussão em relação à inclusão, espaços inclusivos, ela, né, é muito mais presente do que era, né, tanto no que a gente fala de acessibilidade, no aspecto mais comum, assim, igual a gente estava falando, de ter uma rampa e tudo mais, até nas questões sensoriais também. E aí, assim, óbvio que quando a gente fala
né, de planejar uma clínica, né, especializada em intervenção em aba, a gente está falando de um espaço que ele já existe necessariamente para isso, né? Mas e como é que o público, né, como é que outros espaços, igual, por exemplo, a gente vai receber até aqui no Envolvecast, em um dos próximos episódios, uma pessoa que ela ajudou a implementar, por exemplo, nessas salas sensoriais em aeroportos pelo Brasil, né? E existe toda uma discussão a respeito disso e tudo. Mas como é que os outros ambientes podem se planejar, né? Assim, no final das contas, me parece que é um conhecimento que é extremamente útil para todos os arquitetos, né? Sim, é muito abrangente, né? Não é isolado. Eu acho que pensar primeiramente nessa parte de setorização, porque então a gente começa mesmo pelo acesso, qual é a função desse acesso principal, qual é o acesso que eu vou ter para carga e descarga, porque eu já vou diminuir estressores. Com essa setorização inicial, a parte de isolamento acústico, né? E quando a gente fala de isolamento acústico, não é que eu vou criar um ambiente igual esse estúdio aqui, protegendo de todos os agentes externos. Não, é de minimizar mesmo esses estressores no ambiente, como o piso mais confortável, que protege também acusticamente, diminuir o ruído, por exemplo, de um pátio para dentro de uma sala de aula, porque pode ser que nem sempre ocorram as atividades escolares de recreação num momento igual para todos. Sim. Então, ou que a criança não queira estar lá no pátio no momento da recreação e que você precisa reduzir estressores. Então, ter uma mínima proteção acústica nesses ambientes. Iluminação dimerizável. Então, o que é uma iluminação dimerizável? Eu consigo controlar a intensidade dessa iluminação. Então, hora eu vou precisar de um ambiente de concentração, então eu posso aumentar um pouquinho essa potência luminosa. Hora eu vou precisar de um ambiente um pouco mais relaxante para aquilo, então eu consigo dimerizar isso. Uma dúvida, por exemplo, né? Hoje com todo o aparato do LED, né? O LED, ele já é dimerizável? Sim, você consegue comprar ele dimerizável. Né? Porque eu lembro, eu sempre fui fã do dimmer, né? De ter ambiente que você consegue controlar a luminosidade para que que tem o RGB também, que é aquele que troca de cor, né? Mas sim, o dimmer você controla a intensidade. Isso aí. E é legal porque eu lembro, tipo assim, há algum tempo, quando a gente foi fazer reforma em casa, por exemplo, para você conseguir um dimmer, era só com lâmpada incandescente, não era com lâmpada de LED. Aí hoje já tem. Já tem. Não, modernizou, e aí né? Isso, né? Questões que envolvem regulação, como a sustentabilidade, né? Enfim, o próprio conforto do LED. Então, assim, essas até pela inovações... questão do sono, né? Porque, por exemplo, se você vai pensar, por exemplo, em rotinas de sono, que é uma coisa que normalmente, né, famílias que têm, por exemplo, crianças autistas, elas existe uma correlação muito grande com distúrbios do sono, e isso também está intimamente ligado com a forma como o ambiente ele é planejado para sua estimulação, principalmente relacionada à luminosidade. Sim. Até porque se você vai fazer, por exemplo, qualquer análise de pessoas que fazem uso, por exemplo, de melatonina, a melatonina, enquanto hormônio, ela depende ali, né, da questão da ausência de luminosidade, né, dessa redução para que ela faça o próprio efeito. Que é o ciclo circadiano, né? Ela vai... obedecendo a isso, né, assim. E eu acho que, assim, o mais importante é você ter essas cartas na manga, né, digamos assim, pensando num ambiente que vai receber uma quantidade maior de pessoas, né, como é um ambiente clínico. Porque, não raro, né, assim, claro que a gente tem pacientes, né, que têm episódios de crises, né, ou alguma desregulação maior. E aí, como é importante a gente ter esses espaços em que a gente pode acionar, né, em determinados momentos. Então, assim, não raro já tive a oportunidade, né, de muitas vezes chegar, o paciente está numa situação de maior desconforto, enfim, quando você consegue direcionar para uma sala que tem ali, né, a possibilidade de uma luminosidade adaptada, né, a gente pode mexer nisso, um ambiente menos ruidoso, uma sala que você consegue ali de alguma forma trazer conforto, os próprios móveis soltos, né, então assim, a necessidade do puff, que é uma coisa assim super importante. E é simples, né? Simples, e são soluções, eu tô falando muito disso porque eu pensei na sustentabilidade aqui na hora que a gente estava falando do LED, porque são possibilidades que são cabíveis, né, para qualquer pessoa
e às vezes em orientação de pais, quando a gente vai conversar, olha, a gente precisa ter um espaço como esse de Eu regulação. recebo solicitação do link do PUF direto, né? Exato, é uma solicitação Ótimo. frequente, porque assim, poxa, a casa, né? Claro que vão ter ali os itens que são mais familiares para aquele paciente, mas muitas vezes ele precisa de um item ali que já norteie, né? Já deixe claro para ele, olha, aqui pode ser o local onde eu vou conseguir me regular. E uma escolha muito individual, né? Então, seja um puff, ou seja um balanço, né? Em alguns momentos também a gente já teve essa oportunidade, né, de orientar famílias. Então, eu acho que isso também é um chamado, né? Pensando nos pais que estão acompanhando, porque às vezes a gente pensa em estratégias muito mirabolantes para trabalhar essa regulação do comportamento e esquece de elementos preciosos, que são básicos, que poderiam ajudar e seriam super simples, né? E às vezes até um quarto sobrecarregado de estímulos, né? Sendo que se você coloca itens muito pontuais que conseguiriam descomprimir, seriam... É igual pra eu fico imaginando, você vai pegar o quarto de uma criança e normalmente, se você for pegar uma criança típica assim e tal, né? Muitas vezes você vai pegar o quarto, aí você tem ali uma prateleira com todos os brinquedos preferidos. Dependendo da criança, isso vai desorganizar ela às vezes. Né? Até, por exemplo, você vai armar ali, por exemplo, uma mesinha dentro do quarto em que pode servir para se fazer uma tarefa de escola, para poder se estudar e tudo mais. E aí do lado tem todos os brinquedos preferidos que estão concorrendo. E aí, ao mesmo tempo, do lado você tem um computador ou uma televisão que também vai ser um outro estímulo concorrente. Você está falando mesmo assim, criança típica mesmo, você pegando, você tem um tobogã dentro do quarto. Ai, meu filho tem dificuldade de dormir. Deixa um tobogão, pula, eu também não iria dormir, não. Não, ali é mó farra. Então, assim, esses elementos, eles são muito necessários. Então, muitas vezes você parte do pressuposto de que eu não tô conseguindo acalmar, tá muito difícil, enfim. Existem as estratégias, lógico, né, que são ali voltadas para o comportamento do paciente, mas as variáveis ambientais, elas estão totalmente relacionadas também. Sim. Então, assim, eu acho que é muito rico poder fazer essa troca, né, com as famílias e ter essas discussões, assim, sobre o que eu posso adaptar dentro do meu ambiente físico, porque existem muitas possibilidades, e não passa só por uma questão de altura, né, de uma pia, ou se essa cadeira vai estar ali no tamanho correto para que ela faça uma refeição, enfim. Eu acho que pensar nessa coisa mais da aprendizagem e de como que as emoções, elas são influenciadas por esses fatores, é uma área que eu acho que todas as pessoas, né, que convivem com pacientes neurodivergentes, sejam pais, professores, enfim, precisam realmente ter contato. E, Bruno, assim, a gente tá falando, né, da Envolve, porque acaba sendo o ambiente que a gente vive todo dia, que a gente conhece, né, o projeto desde o começo, enfim, a gente acompanha e vive ali todo dia, né? Mas eu sei que você já participou de outros projetos, né, que também tiveram essa mesma finalidade, né? Um dos exemplos foi um dos convidados que a gente teve um tempo atrás aqui, que era o superdentista, né? E eu sei que você usou estratégias ali para transformar um ambiente que, para 90% das pessoas, é extremamente aversivo, porque ninguém... Dentista, né? É barulho de motor, é aquele cheiro, enfim... Conta alguns exemplos, assim, de coisas que você já fez para que a gente possa ter uma noção de outras aplicações para além da aplicação clínica, assim, às vezes até alguma questão residencial, enfim. No superdentista, a gente trabalhou estratégias muito similares, né? Porque o público é muito parecido. Então, quando você chega ali na recepção, tem um painel sensorial também para criança, então é um elemento sensorial pontual. Também tem uma graminha, tem uma iluminação ali mais difusa. Na sala do dentista mesmo, para ser um distrator, porque a criança fica ali inclinado. Então, aqui, gente mexendo na boca. Uma luz na cara. Exatamente. Então, a gente colocou um céu estrelado. Então, a criança acaba se aproximando muito mais do elemento visual do que em função do ruído, do que está acontecendo ali. Então, a gente teve que usar isso como estratégia. Teve o posicionamento também do tablet, porque algumas crianças, né, a gente precisa utilizar como reforçador. Então, a gente acoplou ele na cadeira, de modo que a criança também pudesse utilizar aqui como reforçador. Então, quando a gente pega para projetos residenciais, a gente analisa muito as necessidades do indivíduo também,
né? Então, assim, o que que eu quero para esse ambiente? Eu quero um quarto confortável, eu tenho dificuldade de dormir. Já teve cliente que, precisa de um quarto muito escuro, porque eu trabalho o dia inteiro com luz no meu rosto e tudo mais, então eu tenho dificuldade de dormir. Então, teve que colocar um quarto adaptado, cores mais escuras. Então, assim, eu acho que ouvir essas necessidades, entender um pouco da rotina do usuário para tornar o ambiente da casa também mais confortável e não parear ele com um ambiente hospitalar, que às vezes ele está inserido o dia inteiro ali no ambiente hospitalar, aquela luz branca, e aí chega em casa a luz branca também, tipo assim, nossa, parece que eu tô dentro do hospital ainda, entendeu? Sim. Então, eu acho que o diferencial da neurociência aplicada à arquitetura, independente de ser projeto residencial ou corporativo, é eu entender essas necessidades do usuário, como que é a rotina dele e de que modo eu posso criar um ambiente mais acolhedor. Sim. Agora, uma coisa que também, assim, um aspecto que eu me lembro, né, assim, que foi um foco de discussão muito grande, é a qualidade de vida, né, assim, a qualidade de quem trabalha também nesse espaço, né? Porque a gente está falando, claro, né, de pacientes que ficam muito tempo, permanecem, né, às vezes por muitas horas dentro do espaço da terapia, os pais também, né, porque são responsáveis, estão ali, mas o próprio profissional da saúde também, ele vai vivenciar situações que podem ser estressantes, né? Claro, é uma característica do trabalho. Existe uma série de elementos ali que, né, o profissional precisa estar atento, enfim. E eu acho que sempre houve essa preocupação também, pensando no projeto, né? Tanto na nossa unidade atual, e está sendo agora, né, que a gente vai contar um pouquinho também sobre a nossa nova unidade, ter esse olhar, né? Porque tem características daquele ambiente para aquele profissional que vai ficar muito tempo e dentro da nossa área, um profissional que vai se deparar, né, com volume de dados, então é alguém que vai estar diante de uma tela por muito tempo e ao mesmo tempo vai estar ali em contato frente a frente com o paciente, então tá no parquinho ali na areia, mas daqui a pouco tá aqui no computador, então assim, eu acho que pensando, né, na importância mesmo da neuroarquitetura, ter esse olhar diferenciado para o profissional que vai atuar nesse local, né? Porque muitas vezes vai ser ali o ambiente quase que principal da rotina, todos os dias, né? E assim, são os elementos muito pontuais que a gente utiliza que vai reduzindo esses estressores, né? Sim. Como até a gente colocar o interfone e o rádio de comunicação nos corredores. Porque você imagina a pessoa tá o tempo todo em função de ficar olhando o telefone. Então, assim, é algo que pra gente, assim, a gente tá tão no automático, mas a gente não consegue nem identificar hoje, mas é um facilitador da comunicação para um espaço de longa permanência, entendeu? E é o tempo todo acionado por esse mecanismo, né? Sim. Então, a gente sabe que o quanto que isso vai interferir a longo prazo, né? Porque já existe uma necessidade de estar em contato, né, com telas, enfim, claro, o mundo é todo, né, hoje voltado para isso também, mas assim, eu penso que no ambiente clínico a gente tem duas grandes frentes, né, que é esse contato com a tecnologia, né, que é o caso da nossa área, que precisa fazer tomada de dados, enfim, e o contato frente a frente com o paciente, então são dois estímulos muito grandes, e aí esses pequenos ajustes, eles têm um impacto significativo a longo prazo. Sim. Né? Então, engraçado que a gente percebe muito isso quando a gente recebe alguém de fora, né? É interessante como que a gente vai se acostumando com determinadas coisas. E aí, muitas vezes, a gente vai receber alguém e a pessoa passa fala... despercebido, né? Nossa, mas vocês fizeram isso? Aí a gente fala, nossa, é mesmo, né? Então, assim, como que isso... né? Um detalhe que fez muita diferença. Tem uma coisa que você falou, Bruna, que eu achei super importante também para o público, né, que está acompanhando a gente, que a gente falou muito sobre o ambiente hiperestimular, mas também existe o risco do ambiente ser muito estéril, né? Que eu acho que é uma outra característica. É uma hipoestimulação, né? Exato, e que é extremamente preocupante, né? A gente sabe o quanto que isso influencia também, né? Em cada um. Mas é um equilíbrio, né? Acho que uma balança que a gente precisa estar sempre ali analisando para não correr o risco do ambiente ser um ambiente hospitalar. Exatamente. E né? Porque não é um espaço de isolamento, pelo contrário, né? Eu acho que a neuroarquitetura ela trouxe também muito esse benefício de você trazer para dentro dos muros da clínica, no nosso caso, elementos da natureza, elementos do mundo lá fora. Porque sem isso também, a gente entra numa lógica muito institucional. Exatamente. Né? Você olhar e falar, nossa, hospital, não quero, Exato. né? Não só hospital, pelo amor de Deus. Há alguns anos atrás, né, na época, eu era coordenador de curso de psicologia, a gente tinha um projeto do curso
em que a gente fazia intervenção em um presídio feminino. Uhum. E uma parte do público do presídio feminino que a gente atendia eram mães que estavam grávidas no presídio. E existe todo um regime especial para essas mães, para que elas tenham segurança e tudo mais. Na lei estão previstas questões relacionadas ao tempo de permanência da criança, pelo menos ali, por exemplo, na fase de amamentação e tudo. Em alguns momentos, esses prazos eles não são cumpridos corretamente, né? O ideal é que após um certo tempo, a criança ela seja direcionada ou para algum membro da família original, ou para um abrigo, né? Enfim, algum ambiente que vai produzir isso, mas algumas às vezes ficam mais tempo do que deveriam. E uma coisa que acontecia, né, nesse projeto, que chamou muita atenção da gente, é que a gente fazia alguns projetos que estavam relacionados à psicomotricidade, e quando a gente levava, por exemplo, algum brinquedo, quando levava alguma coisa que era colorida, né, elas nunca tinham tido contato com outras cores. Né? Aí, óbvio que a gente não quer uma coisa super colorida, mas a gente também precisa de variabilidade de cores. E aí elas estavam, por exemplo, na época, para mim foi muito chocante isso, porque a gente teve um TCC na época que falava sobre isso. Uma criança que tinha, já estava ali Começando a falar, por exemplo, ela não conhecia a cor rosa. Né? Nunca tinha visto rosa. Pra gente, assim, a gente fica meio bugado, né? Sim. Mas isso fala também um pouco de hipoestimulação. Talvez a gente está até abrindo um campo aqui de possibilidade para neuroarquitetura, porque a gente fala, às vezes, desses ambientes, mas a gente esquece também de outros ambientes que isso faria alguma diferença, né? Existe toda uma comunidade, né, assim, que carece disso, né? E eu acho que você levantou um ponto também fundamental, Bru, que é muitas vezes assim, hoje as pessoas discutem mais sobre, né, a importância de espaços adaptados, espaços que sirvam de regulação, como o caso dos aeroportos, enfim. Mas, assim, o profissional que está à frente desse projeto também, ele não pode partir de lógicas muito gerais, assim, né, do que precisa ter nesse espaço. Eu me lembro até de uma mãe da Envolve que a gente recebeu aqui no podcast, uma vez ela estava falando sobre parquinhos, como que hoje, né, a Prefeitura de Vitória colocou mais parquinhos na cidade e tal. E aí ela falou, então, não basta isso. Esse parquinho também precisa estar pensado qual é a segurança que existe. Sim. É um parquinho aberto ou não? É um parquinho acessível? Pensando nessas variáveis, né, sensoriais e tudo mais. Porque não basta você implementar o projeto, né? Então, tô aqui garantindo que esse local aqui tem uma sala multissensorial. Mas o que está colocado naquele ambiente mesmo, de fato? E aí eu acho que abre, na verdade, uma possibilidade enorme, né? Para quem atua nessa área ou deseja atuar. Porque a gente está falando de espaços comunitários em geral. Exatamente. Então, cada indivíduo é único, enfim, tem suas necessidades. Então, assim, a gente adaptou muita coisa depois que a gente se mudou também, né? Porque foram surgindo novas demandas. Então, não é, mais uma vez, não é uma receita de bolo, né? A gente precisa realmente identificar quais são os pontos relevantes de modo geral para que a gente consiga trabalhar um projeto que atenda a uma boa parte das pessoas, mas existem particularidades que a gente vai precisar adaptar às necessidades que vão surgindo. E falando dessas adaptações, né? Vamos falar um pouquinho aqui de nova sede da Envolve, que você está envolvida, né? A Envolve está envolvida. Não tem como, não existe outra possibilidade. Para quem ainda não sabe, a gente tem que contextualizar, né? Que a gente está em 20 de outubro hoje de 2025. Porque, esse vídeo quase, vai ao ar mais à frente, um pouco óbvio, né? Talvez quando for ao ar a gente já vai ter bem adiantado a sede assim e tal, mas a gente fez uma divisão, né, de ter agora a Envolve Raízes e a Envolve Trilhas. A Envolve Raízes, ela tem um objetivo de atender um público, né, até uma certa idade, né, e a partir dessa idade a gente tem a Envolve Trilhas. Obviamente que a idade ela não é o único marco, existem outras questões relacionadas a tamanho, idade de desenvolvimento, uma série de fatores, então por isso a gente não precisa fechar necessariamente numa idade específica, mas o que se espera é que numa Envolve Trilhas a gente tenha um público
que tem uma demanda um pouco diferente, né? Que aí a gente já tem, né, adolescentes, jovens adultos, enfim. O que está sendo pensado de diferente para esses espaços, assim, e tal? O que pode se esperar, né, desses dois espaços em termos de objetivos, em termos de neuroarquitetura aplicada aí? A gente vai para um novo desafio, né? Eu falo, vocês adoram me dar desafio. Não poderia ser outra pessoa, não tem jeito, é isso mesmo. É isso. Ninguém conhece tão bem, então é isso. E é muito legal, né? Porque eu vi de perto algumas crianças crescerem durante esse período, cresceram muito rápido, chega a ser assustador. São 15 anos já, desenvolve, tem várias criancinhas ali que chegaram bebês e hoje estão... Hoje nossas crianças se tornaram adolescentes, indo para a fase adulta, e aí vendo de perto, né, o que vocês trabalham como objetivo terapêutico, que é a parte da socialização, de autonomia. Então, a gente está pensando muito nessa parte de trazer um ambiente muito parecido com a casa, de modo que eles consigam generalizar o que a gente vai ensinar ali dentro daquele ambiente. Então, a gente vai ter espaço amplo de cozinha, de quarto, para que eles consigam realizar atividades de vida diária, dar mais autonomia e que eles aprendam e consigam reproduzir lá fora, fazer seu próprio lanche, lavar uma vasilha. Então, essas atividades mais voltadas para o ensino de atividades funcionais mesmo. E a parte de socialização, mercado, né? Isso, preparando eles para o mercado. A gente tem vários artistas, né? As crianças lá fazem pintura, Nossa, bordam. Sim. Então, a gente espera que saiam algumas profissões com esse novo espaço também. Sim. E é engraçado porque, assim, dentro dessa própria perspectiva, né, da casa, né, de trabalhar essa funcionalidade, a gente também pode aproveitar para essas habilidades que são mais laborais, né? Porque eu acho que é isso que é interessante agora, fazendo essa separação, né, da Envolve Raízes com Envolve Trilhas. E até na hora de pensar o projeto mesmo, né, assim, a gente não precisa inventar a roda, digamos assim, né? Não precisa ter ideias muito mirabolantes para conseguir um espaço funcional. Sim. Porque aquele ambiente que se assemelha a um cômodo, né, de uma casa, enfim, também pode se assemelhar a uma futura profissão, algo que aquele jovem, né, tá tentando garantir ali enquanto futuro. Então, hoje na Envolve Raízes, né, a gente tem pessoas que fazem comidas, né, vendem, né, guloseimas e tudo mais, pacientes que já têm isso como uma habilidade ali mais vocacional, digamos assim, pessoas que bordam, né, enfim, pessoas fazem que massagem. pintam, massagem, então assim, né, tem várias frentes. Tem alguns são empreendedores, vendem rifa, rodo. Muita, tem tudo. Então, assim, eu falo que tem um pouquinho de cada coisa. E aí, o espaço físico, ele subsidia esse aprendizado. Então, na hora de pensar no projeto, eu acho que o mais bacana é isso, assim, né? A gente vai meio que pensando no projeto com a cabeça naquelas pessoas que a gente tem contato. Então, nossa, isso aqui para fulano vai ser maravilhoso, isso aqui para não sei quem vai ser maravilhoso. E, de certa forma, a gente vai tentando contemplar, né, assim, as necessidades de cada um. E é legal que quando a gente vê os programas de ensino que vocês elaboram, né, o brincar funcional ali com as crianças, eu falo, gente, agora eu tô montando a casinha grande, né? Tipo assim, vai pro público que cresceu. Então, a gente aqui aumentou isso aqui em proporção e agora mudou é com você. Aqui, exatamente. Mas, assim, eu acho que é muito, muito importante, assim, né, a gente unir os diferentes saberes. Então, assim, claro que, bom, eu não conhecia nada, né, assim, antes, pensando nessa questão da neuroarquitetura. É muito nessa coisa de tentar, peraí, deixa eu ver o que tem, o que existe, mas a gente fala de tudo que envolve neurodivergência, enfim, é tudo muito recente aqui. Então, é muito, muito legal ver essa apropriação de conhecimento, né? Ou como uma área de saúde vai se relacionando com uma outra área e que vai trazendo novas possibilidades. Não só para quem está aí, né, na graduação de arquitetura, enfim, como algo que poderia ser interessante, né, uma frente interessante, mas para que as pessoas também que são público leigo, familiares, né, assim, gestores de escola, enfim, uma série de pessoas que poderiam se beneficiar desse conhecimento. Então, assim, é muito legal a gente ver esse crescimento. Eu sou suspeita, lógico, né, porque, assim, a nossa história, ela se une muito, se entrelaça, e eu acho que não... Como eu falei, não tem a ver só com conhecimento prático, nem só com conhecimento teórico, né? Eu acho que tudo que envolve a intervenção, né, para pessoas neurodivergentes, pessoas no espectro do autismo, tem um olhar diferenciado daquele que gosta do que faz, né? Que ama o que faz e que realmente está ali implicado no trabalho, envolvido, né? Como diz Luciano. Então, eu acho que isso, assim, foi uma conjunção de fatores muito maravilhosa, assim, né? A gente ter se encontrado pelo caminho.
E, querendo ou não, agora descobrimos ali milhões de possibilidades para atuar com os pacientes. E é um conforto muito grande, né? Ter uma pessoa com o know-how da arquitetura e com um olhar diferenciado, né? Individualizado para cada paciente. Então, assim, muito legal. E sabendo, assim, né, de que as suas várias facetas aí, né? Tá lá na Envolve. Perguntar como sincronizar um projeto com o financeiro. Enfim. Esse é o desafio. Daria pra fazer um episódio só sobre, assim, como planejar financeiramente uma obra. Né? Assim, ela ia desembolar esse episódio aqui pra gente. Mas, por exemplo, existe ainda, assim, espaço na sua agenda, né? Por exemplo, se alguma família quiser... cara, eu queria planejar alguma coisa da minha casa, eu queria planejar alguma coisa... enfim, né? Mesmo que... numa inviabilidade, possa ser encaminhado para outro profissional que também tem essa especialização e tudo mais. Tipo assim, o que as pessoas têm que procurar se quiserem fazer alguma coisa nesse nível, em casa? Hoje eu atuo mais nessa frente com a parte de consultoria, que é, na verdade, traçar as diretrizes projetuais e fazer o mapeamento das informações e tudo mais. E eu tenho uma parceira, que é a Renata, que inclusive trabalhou em alguns projetos comigo, que geralmente eu dou o encaminhamento para ela fazer a parte de execução. Que realmente hoje eu tô com braços limitados para essa frente, mas eu falo que eu adoro montar os quebra-cabeças, pensar em soluções, estratégia, então eu vou mais para a parte da consultoria mesmo. Aí, só entrar no arrobazinho lá, né? Bruna.laureano. Vamos colocar. Massa. Então, basta entrar lá no Instagram, mandar uma mensagenzinha, né? Para que as pessoas possam te acessar. Né? Bom, eu acho que a gente tem mais uma missão só, né? Porque eu acho que a gente falou e eu queria que as pessoas pudessem ver um pouquinho, né? Eu sei que você tá com um videozinho no celular, aí vai parecer assim, nossa, mas eles vão ficar olhando o vídeo no celular no podcast, né? A gente vai projetar na tela para vocês o vídeo, né? Que a gente vai estar mostrando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Dessas imagens que as pessoas vão ver, né? Justamente para que elas possam acompanhar um pouquinho, assim, né? Para terem uma noção de como é que esse ambiente foi planejado, como é que você fez e tudo, para terem uma visão prática ali. Ótimo, que o vídeo É bom que a galera já conhece a Envolve também. Sim, mas a gente tem, né, aproveitando que a Bruna tá procurando ali o vídeo, se vocês descerem lá embaixo na nossa tela lá do Instagram, no nosso feed, mais ou menos em 2021 ali na data, a gente tem alguns vídeos, a Bruna inclusive gravou uma série de vídeos, a gente falou um pouquinho sobre isso, como que foi esse planejamento, o que foi pensado para cada espaço, enfim. Então tem mais informações lá também, vocês podem acompanhar. E é muito legal a gente poder acompanhar, assim, como que foi feito, né? Que aqui, quando a gente pega no vídeo, inicialmente, né, a gente tem ali a Skinner, que a gente tem realmente essa parte que a gente fala da setorização, dos espaços de transição. Então, a graminha está posicionada ali com um casulo, que traz essa parte mais sensorial, essa parte mais reclusa, né, sim, de espaços de autorregulação, sim, mas está dentro de um ambiente de aprendizado. Então, quando eu venho aqui para a parte de mobiliário, que ele é mais neutro, ele vem realmente mais neutro, porque na hora que eu inserir o brincar funcional ou atividade, que geralmente o brinquedo vem muito colorido, eu não vou sobrecarregar de estímulo esse ambiente, perfeito, né? E aí, quando a gente pega a iluminação das salas também, que tem essa diferenciação que a gente pontuou, só pegar acho que tá no outro vídeo. Quando a gente pega a iluminação das salas também, que a gente falou do design biofílico, que elas são com formas mais arredondadas, diferentemente dos espaços de transição, que é o corredor, que tem uma linearidade que mostra o caminho, né? Por onde a gente vai percorrer. Então, ele meio que vai dando esse direcionamento no caminhar. Sim. E é muito mais orgânico, né, Bruno? Quando a gente pensa mesmo nas formas redondas, na maneira como o ambiente ficou distribuído, assim. Exatamente. E eu acho que a transição do paciente, né, quando ele sai da mesa e vai para o balanço, por exemplo, ele consegue circular naquele espaço de uma forma bem sim, mais tranquila. E é o equilíbrio, como que faz realmente. Bem, né? Não precisa estar em outro lugar. Exatamente. Acho que esse que é o ponto, né, assim, e que acho que muitos locais, instituições, enfim, poderiam pegar essa dica também, sim, né, porque pensando numa escola, muitas vezes, assim, a sala de aula, ela é toda quadrada, né? As linhas são todas retas, enfim, as mesas, as cadeiras e tudo mais. E o que é pensado como um espaço mais orgânico de regulação é um espaço externo a esse ambiente. E como que isso, muitas vezes, impede a permanência dentro de sala de aula. Exatamente. Embora hoje a gente tenha até, essa setorização eu acho fantástica.
isso vai acontecer mais em ambientes de faculdade, por exemplo, que a gente vê essas salas adaptadas, salas mais tecnológicas, que estão relacionadas a metodologias ativas. Só que quando você vai para a escola tradicional, Não não tem tem. ainda, exato. Aí você acaba, às vezes, criando um espaço que eles chamam de um espaço inclusivo, mas que é separado de todo mundo. Não é inclusivo, de fato. É a velha discussão, a velha lógica da integração versus inclusão. Exatamente. Né? Então, assim, acho que pensando em desafios, assim, por mais que as áreas, né, as profissões de maneira geral, elas têm avançado para esse conhecimento sobre o público neurodivergente, mas ainda tem muito a conquistar, porque a gente está falando de acesso e não a permanência, a gente está falando de integração e não inclusão. Então, assim, eu acho que é importante a gente bater e martelar muito nesse assunto, independente de qual for, né, o convidado, a pessoa que vai estar aqui, no final das contas a gente está falando sobre isso. Exatamente. Né? Porque existe uma trajetória, existem conquistas, claro, né, nos últimos anos, mas a gente precisa ficar muito atento aonde a gente quer chegar, enquanto profissional, enquanto participação na sociedade mesmo. Então, assim, eu acho que esse aspecto, né, para vocês que vão acompanhar depois no vídeo, acho que vai ficar um pouco mais claro, mas a importância da gente analisar que dentro de um mesmo ambiente é possível proporcionar essas diferentes sensações, né? A neutralidade e a ludicidade. Perfeito. Beleza. Muito bom, sou surpresa, como é que é? Suspeita. Porque, né, assim, a gente fica muito empolgado em ver toda essa construção, né, e poder planejar detalhe por detalhe. Às vezes a gente fica empolgado, eu quero tal coisa, mas espera aí, isso aqui vai gerar esse impacto. Então, assim, graças a esse know-how, esse conhecimento todo que veio da neuroarquitetura, então agradecer mais uma vez, maravilhoso a gente estar aqui. Agradecer a vocês também por estarem acompanhando. Espero que vocês gostem das informações. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai colocar o @ da Bruna, vocês podem acionar a gente também. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês também pelo convite de estar aqui. Sim, eu sou muito grata, Envolve, pela oportunidade, por me colocar nesse desafio, né? Eu encontrei realmente a neurociências graças a esse impulso que vocês me deram. Existia uma lacuna, eu precisava preencher, e eu só identifiquei que existia essa lacuna por conta do saber que eu vi ali dentro, a forma como vocês trabalhavam. Eu falei, ninguém está fazendo nada parecido, vamos em busca de informação. Então, eu cheguei até aqui hoje, graças realmente a esse desafio que vocês me proporcionaram. Agradecimento eterno. A gente que agradece, né, por toda a parceria ao longo de todos esses anos. Mas, enfim, a gente queria agradecer você também por ter assistido até o final. Né? Lembra aí de curtir, ativar o sininho, compartilhar, né? Existem N pessoas, né? É uma discussão, esse tipo de discussão, eu acho que ela tem uma relevância social muito grande, porque a gente está falando de fazer adaptação de outros espaços, de outros locais, onde às vezes essas coisas nem são pensadas, e isso pode fazer a diferença muito grande na vida das pessoas, né? Então, lembra de curtir, compartilhar, ativar o sininho, manda pro seu amigo, pro seu parente, para quem você quiser mandar, né? Mas vamos fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do EnvolveCast. Obrigada, gente.